bem-vindo ao Jardim da Empatia e hoje nós vamos dar sequência aos vídeos sobre CNV, esse tema que eu adoro. Ou melhor, não vamos falar sobre CNV, vamos falar sobre o oposto dela, a comunicação violenta. Por que é importante nós falarmos sobre esse assunto? Porque justamente, se a CNV é uma comunicação não violenta, é importante que eu entenda o que acontece que faz com que a minha comunicação tradicional, convencional, tenha características de violência. Então, o Marshall Rosenberg desenvolveu a CNV como um contraponto a uma comunicação violenta. Essa comunicação violenta é alimentada por uma lógica de disputa, uma lógica belicista, uma ideologia onde algumas pessoas estão sempre superiores a outras que são inferiores. Uma cultura onde as pessoas não assumem as suas responsabilidades, onde a gente não comunica as coisas com clareza, onde nós temos sempre que esconder as nossas vulnerabilidades, porque eu não quero estar aqui embaixo como um fracassado, como um fraco, e sim eu quero estar lá no topo como um ser superior, um ser reconhecido, um ser bem-sucedido. E essa cultura de violência, de opressão, de não responsabilização, começa a ser corrosiva nas nossas relações sociais e na nossa saúde mental, inclusive, porque eu coloco até mesmo as minhas necessidades pessoais e o meu bem-estar abaixo dessa lógica em que eu sempre tenho que estar certo. Então, o Marshall Rosenberg entendia que nós temos duas formas de jogar o jogo da vida. A proposta da CNV é que eu jogue sempre tendo em mente como um objetivo tornar a vida mais maravilhosa, tornar a minha vida plena, vivenciá-la da melhor maneira possível, cultivar o meu bem-estar e o bem-estar do outro, que se reflete automaticamente no meu bem-estar, ter uma visão colaborativa e tentar ajudar o outro, porque sabendo que eu ajudando o outro também eu estou me ajudando, eu estou tornando esse mundo um pouco melhor. Mas a segunda forma de jogar o jogo da vida para o Rosenberg é esse jogo em que eu tenho o objetivo final, estar certo, ser a dona da razão, ter a palavra final sobre qualquer discussão, ser superior, ser bem-sucedida, ser poderosa, acumular riquezas e mil coisas que a sociedade costuma atribuir a esse status de superioridade. E o que acontece? Eu coloco isso na frente de coisas que são muito importantes pela minha própria natureza humana, como meus valores, como as minhas necessidades de bem-estar. Eu trabalho feito louca porque eu quero ter poder, porque eu quero ter status e coloco em risco o meu próprio bem-estar, a minha necessidade de família, a minha necessidade de segurança, necessidade de lazer, de conexão humana, porque eu estou sempre colocando o sucesso ou o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer em primeiro lugar. Então notem como isso é corrosivo, como isso a longo prazo, tanto no micro como no macro sistema, acaba sendo bem problemático. Então eu começo a ter ansiedade porque eu sempre tenho que estar produzindo, me envolvo em discussões improdutivas que não saem do lugar com a minha família, porque eu preciso ter a palavra final, preciso estar certa, não posso demonstrar fraqueza ou vulnerabilidade em momento nenhum. Eu entro numa competitividade excessiva que não tem nada de saudável, em que eu tenho que mostrar uma vida maravilhosa nas redes sociais, que a minha vida é perfeita. Enfim, é muita coisa. E algo que precisa ficar bem claro é que a comunicação violenta não acontece apenas quando eu estou xingando, colocando o dedo na cara, xingando a mãe, meio mundo, gritando. Isso é uma forma de comunicação violenta, mas não é a única. Quando a gente vê uma cena assim,
é muito comum que a gente já faça uma conexão de que isso é uma cena violenta, é uma agressão, é uma ofensa, enfim. Mas o detalhe é que em boa parte das situações violentas, isso não acontece. O que acontecem são manifestações muito sutis, e é interessante que nós enxerguemos essas manifestações sutis justamente para depois entender por que a CNV é tão enriquecedora nesse processo. Para ajudar a entender, eu vou pedir que você tente se lembrar de uma situação em que alguém te julgou, te colocou um rótulo. Que sensações isso despertou em você? Como você se sentiu ao ver alguém com essa atitude julgadora, rotuladora, avaliativa, pejorativa? Isso acaba sendo uma forma de violência, mesmo que a outra pessoa falando de uma forma super calma, super zen, super tranquila. Ali a gente conseguiu ver uma forma de violência porque realmente nós temos uma necessidade de sermos reconhecidos pelo que nós somos, que nós não nos limitamos a um rótulo. E quando isso acontece, eu pelo menos acho terrível quando me encaro com um julgamento, principalmente quando eu não concordo que aquilo tenha a ver comigo. Ou quando eu vejo que a pessoa está utilizando um momento em que eu tive uma atitude, pegando esse um momento e generalizando para toda a minha vida, como se eu sempre agisse daquela forma, como se, por exemplo, eu estava num dia ruim, eu estava meio atrapalhada naquele dia e fiz algumas coisas erradas no meu trabalho, por exemplo, e parece que a pessoa colocou aquele dia como algo que definiu quem é a Gabriele. Então, é bem complicado. O julgamento é uma das formas mais comuns de comunicação violenta. Outra coisa é quando nós confundimos os nossos julgamentos, as nossas opiniões, as nossas análises, que depois nós vamos explorar mais isso em outro vídeo, quando nós confundimos isso com a verdade, tomamos isso como uma verdade estabelecida. E aí a gente tem problemas como os estereótipos, os preconceitos, que são uma forma de violência muito negativa. E também nós podemos pensar em outro tipo de situação, como nós colocarmos palavras na boca de alguém. Então, eu não dou espaço para aquela pessoa falar e já tiro as minhas conclusões e a Fiona quer atenção. Ou também, algo muito comum é quando nós não demonstramos um interesse, uma curiosidade de entender o que a outra pessoa está falando. Mesmo que ela esteja meio atrapalhada, nós não tentamos, tá, mas e aí? O que você gostaria de me dizer com isso? O que você está tentando me dizer? Por que você está me dizendo isso? O que você está sentindo diante dessa situação? Não necessariamente com essas palavras, mas quando nós não damos esse espaço, assim, ou não tentamos fazer esse esforço de entender o outro, é bem complicado. Ou quando nós fazemos exigências ao invés de pedidos. Então, eu ordeno, eu não importo se você quer fazer isso, você tem que fazer isso porque eu estou mandando. Isso também é uma forma de violência muito comum. Uma situação também super marcante é quando nós esperamos que as outras pessoas adivinhem o que nós gostaríamos ao invés de fazer pedidos claros. Por exemplo, minha pia está cheia de louça suja. Eu olho para o meu marido, fico irritada porque a louça está suja e eu tinha uma expectativa interna de que ele tivesse lavado a louça. Mas eu não quero falar sobre isso. Então, eu começo a responder ele de uma forma irritada, começo a bater porta, começo a fazer caras e bocas e tal. E daí ele pergunta, tá irritada? Eu digo, claro que tô. Mas por quê? Ah, tu sabe por quê. E fica aquela coisa. E eu fico naquela expectativa de que ele tenha entendido que é por causa da louça. Mas eu não falei sobre isso, a gente não tinha feito um combinado. Eu não sei se ele esqueceu, eu não sei se, enfim, aconteceu alguma coisa que ele acabou não lavando.
ou que ele também estava na expectativa de que aquela louça era minha vez, sabe? Então fica aquela coisa que vai se acumulando, às vezes não é uma situação específica, mas vai se acumulando no dia a dia das pessoas não conversarem sobre o que elas gostariam que o outro fizesse e espera que o outro adivinhe, e enquanto o outro também está fazendo a mesma coisa, não está pedindo as coisas com clareza, está esperando que você adivinhe e nenhum sai do lugar. E quando vê, as pessoas estão se odiando, não querem ver a cara uma da outra, o casamento acaba, enfim, é aquela coisa. Também vamos falar mais sobre isso dos pedidos. Mas o que eu quero passar nesse vídeo é que a gente precisa ter uma visão muito atenta para a forma como nós nos comunicamos. Não é simplesmente quando eu grito, quando eu xingo, que eu posso estar cometendo uma violência. Quando eu não dou espaço para o outro se expressar, quando eu rotulo, quando eu julgo de uma forma muito constante, incisiva, ou quando eu fico soltando indiretas, assim, coisas que não são bem um xingamento nem uma agressão, mas que parece que é para cutucar, quando eu quero cutucar, sabe? Aquela coisa. Todo mundo já fez isso. Eu também faço, gente. É bem. Quando a gente se propõe a estudar CNV, é um processo de constante aprendizado. A gente não entra assim com. Não tem um botãozinho assim que você liga e de repente você só se comunica com o CNV. A vida não é assim. Mas a CNV nos ajuda a ver esses processos, a analisar as coisas que acontecem, as coisas que a gente fala, e entender quando a gente vê que está um mal entendido todo emaranhado, quando está um nó, entender em que ponto que as coisas começaram a se enrolar e como que a gente pode desenrolar essa confusão. Então, eu não quero deixar esse vídeo muito extenso, nós vamos falar sobre alguns pontos que eu levantei aqui ao longo de outros vídeos. Beijos, espero que tenham gostado. Se tem sugestões também de temas para serem falados aqui sobre CNV, sobre psicologia, fiquem à vontade e até a próxima!